versos 8 e 9, Pedro diz assim a palavra do Senhor, portanto nos fala, dizendo: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos orar? Pai querido, aqui nós estamos, Senhor, presentes neste culto que a Ti prestamos. Ó Deus, rogamos ao Senhor que em nome de Jesus, Tu fales ao nosso coração. Pedimos que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender e receber a Tua palavra, como de fato ela é, a palavra viva do Deus vivo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Tu sabes o quanto nós carecemos, o quanto nós precisamos de orientação, o quanto nós precisamos, ó Deus, de sermos encorajados, animados e fortalecidos para o enfrentamento das lutas que travamos no dia a dia das nossas vidas. Fala, portanto, conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A ênfase aqui agora, irmãos, nestas palavras que nós lemos, é acerca da existência de um adversário muito perigoso. Pedro agora, ele fala de forma muito clara aos seus irmãos. Ele já havia exortado acerca da maneira como que aqueles irmãos deveriam se conduzir na vida, de como eles deveriam viver, mostrando a eles que eles estavam em campo minado, mostrando a eles que naturalmente eles enfrentariam muitas lutas, de que eles passariam momentos de extrema dificuldade, e muitos deles poderiam pensar em desistir da caminhada da fé. Muitos poderiam ficar até mesmo decepcionados com Deus, por conta das situações adversas que enfrentariam na sua caminhada, na sua jornada cristã. Coisas que nós muito bem conhecemos, especialmente aqueles que já são de mais idade, que já têm aí uma longa caminhada, de décadas até, na fé cristã, podem falar isso perfeitamente, dando o seu testemunho de como a vida cristã ela é marcada por muitos desafios e por muitas lutas. Bem diferente do que alguns por aí andam dizendo, que basta você entregar a sua vida a Jesus e tudo será transformado na sua vida. Tudo ficará perfeito. Você não enfrentará nenhum problema. Os seus negócios bombarão, você crescerá, despontará, como quem sabe um grande empresário, como um grande pensador, como um grande homem. Você também não vai adoecer, você não vai enfermar, o luto não vai visitar a sua casa, como faz na casa de tantas outras pessoas que não conhecem o Senhor. E muitas pessoas, em busca exatamente dessas falsas promessas, se entregam a uma mentira e passam a acreditar em algo que Deus não afirma em sua palavra. Muito pelo contrário, a Bíblia nos diz que nós enfrentaríamos muitas lutas e dificuldades, e Pedro sabia muito bem disso, porque ele as enfrentou. Mas agora, particularmente aqui nesses 2 versos, ele vai dar o nome da figura, ele vai dar o nome desse principal inimigo, que ele chama de Satanás. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Veja que ele vai falar sobre o diabo, como aquele que é o inimigo do Senhor, inimigo da igreja do Senhor, o inimigo daqueles que professam fé no Senhor.
E ele fala do diabo, e a Bíblia, quando fala de Satanás, fala como aquele que é um difamador de Deus, que tenta desfazer a imagem de Deus, como aquele que é um difamador daqueles que seguem ao Senhor. Por aí a gente pode ver então que Satanás, ou que o diabo, ele não é um mito, ele não é uma figura folclórica, como algumas pessoas até pensam. Aliás, essa caricatura que se faz do demônio, como aquela figura com chifre, com uma arma nas suas mãos, mal encarado, muito feio, que assusta muita gente, não é bem o que as Escrituras apresentam. A Bíblia diz que ele se transforma até mesmo em, quem se lembra? Anjo de luz. Ele vem muito bem vestido, ele se apresenta muito bem, para que, se possível, ele engane até mesmo os eleitos de Deus. E aí é onde nós caímos nessa armadilha de achar que o Satanás, que o diabo se apresenta de uma forma terrível, horrível, feia, medonha, que qualquer pessoa quer ficar longe dele. Mas muitas vezes, irmãos, ele se achega a nós de uma forma tão delicada, tão sutil, tentando desconstruir todas as noções, as ideias, o conhecimento que a gente tem acerca de Deus e daquilo que Deus realmente requer de cada um de nós. Satanás, ele é sagaz, ele tenta nos afastar de Deus. Mais do que isso, ele tenta nos afastar uns dos outros, criando inimizades. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, presta atenção. Toda vez que você estiver alimentando inimizade contra o seu irmão na fé, a sua irmã na fé, você caiu na armadilha, na cilada do diabo. Não interessa se você é vítima ou não, se você tem sido destratado ou não, mas se você tem alimentado esse tipo de conduta, de inimizade, você está sendo um instrumento nas mãos do inimigo. Você foi alcançado, enredado, preso por ele. Daí nós avaliarmos o nosso coração, para saber se estas coisas não estão acontecendo conosco, de repente dentro da nossa própria casa, quando não cultivamos um relacionamento saudável com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com as pessoas que convivem conosco. Dentro da própria igreja, com a quantidade de pessoas distintas, diferentes. E tantas vezes, por um motivo qualquer, nós passamos a alimentar mágoas, ressentimentos que vão nos afastando uns dos outros e criando um ambiente hostil àquilo que Deus quer fazer. Por isso nós temos que estar atentos, irmãos, porque Satanás é muito sagaz. Olhe para você mesmo, examine a sua vida, veja se de repente alguma coisa semelhante não está acontecendo. E se isso estiver acontecendo, em nome de Jesus, isso precisa cair por terra, irmãos, para que você possa abraçar, cumprimentar e viver de forma harmoniosa com aquele que de repente, por algum motivo, em alguma área, pensa diferente de você. Satanás não é brincadeira. E Pedro, então, vai deixar isso para nós muito claro. Há dois perigos quando se fala sobre Satanás. E eu conheço perfeitamente essas duas situações. Uma delas é a negação da existência do demônio. Nós somos membros de uma denominação onde praticamente não se fala sobre o diabo, não se fala sobre demônio, não se fala em possessão demoníaca. Dos nossos púlpitos não se ouve muito se falar sobre isso. E são poucas as pessoas que já tiveram uma experiência real com um possesso. Poucas pessoas que tiveram a oportunidade de estender as suas mãos para orar ou para expulsar um demônio
está tomando conta da vida de uma pessoa. Muitas vezes nós subestimamos. Quando se fala sobre o diabo, a gente acha que é brincadeira. A gente não leva tão a sério. Quando existem muitas pessoas vivendo sob a influência do maligno e pessoas literalmente possessas, e corremos o risco de nos esquecer disso. Por outro lado, existe um outro perigo de pessoas que supervalorizam o demônio. Há comunidades chamadas cristãs que até mesmo dão um microfone para que os demônios falem. Já viu isso? Dão até um microfone, o chamam para frente, dão espaço para ele, para que ele fale. Isso é coisa muito séria. Vivemos uma época aqui, alguns irmãos se lembram, onde nós, até a nossa denominação, foi duramente afetada com o movimento de batalha espiritual. Vivemos um chamado pansatanismo, onde algumas pessoas viam demônio em todo lugar. Eu recebi certa feita um irmão muito querido, no gabinete da pastoral da igreja que eu era pastor, e ao terminar aquela sessão, conversando, orando com o irmão, fui até lá fora despedi-lo, e ele colocou a mão no meu ombro e disse: pastor, eu queria lhe falar uma coisa, não me leva a mal. Eu digo: diga, meu irmão. Eu senti alguma coisa estranha naquele seu gabinete. Ele disse: foi, irmão, o que era? Eu não sei se era alguma barata, uma lagartixa, alguma coisa assim. Ele disse: não, tem um quadro ali, e o demônio está naquele quadro. Qual quadro? Só tinha um. Eu disse: não, esse quadro era do ex-pastor, reverendo Rui, ele ganhou de um amigo, não tem nada a ver com demônio. O quadro não é do demônio não, o quadro era do pastor, ele deu para a igreja, agora é nosso. Mas havia um pansatanismo, se viu o demônio em tudo. Em uma outra oportunidade, um irmão estava numa igreja, um louvor bonito, ele estava na porta. Esse era um seminarista. Um grande amigo meu até, por sinal, era na época. E deu microfonia no som, viu, Saulo? Ele estava na porta, microfonia. E ele correu, estendeu a mão para expulsar o demônio da microfonia. Poxa, esse demônio, eu aprendi que a gente expulsava de forma diferente. Vai no botãozinho lá, tira um agudo, tal, muda a posição, quem sabe o microfone, alguma coisa, rápido tira isso. Mas vivíamos um pansatanismo, pessoas estavam assustadas, amedrontadas. Em uma igreja presbiteriana, um determinado presbítero foi pregar. E a primeira coisa que ele fez, olhar para as janelas do templo e dizer: eu quero dizer agora aos demônios que estão nos olhando aqui, que vocês não vão passar daí, vocês vão ficar aí. Aí quando me falaram isso, eu quase tenho um infarto. Eu conheci o irmão e gostava muito dele também. Mas vivemos essa realidade. Se de um lado tem aqueles que não acreditam, que acham que isso é lorota, é bobagem, por outro lado tem aqueles que supervalorizam. Pedro está chamando a nossa atenção para algo que é de suma importância para as nossas vidas. Um determinado autor disse algo que eu gostei demais, eu anotei até aqui. E ele disse assim: no combate a Satanás, somente a ortodoxia não é suficiente. No combate a Satanás, não somente a ortodoxia, o conhecer, a sã doutrina, simples, somente conhecê-la, não é o suficiente. E ele diz mais: a sabedoria humana é completamente insuficiente. O que nós precisamos, na verdade, é de uma completa dependência de Deus, uma completa entrega ao Senhor. Isso vai nos ajudar. Claro que a boa doutrina vai nos fazer entender quem é esse Deus e vai nos levar aos pés do Senhor. Mas bater no nosso peito e dizer que eu conheço muito bem a teologia, que eu conheço a sã doutrina, isso não é suficiente. É preciso vivê-la e aprender a depender totalmente do Senhor. Diante do que nós encontramos aqui, chegamos a uma simples conclusão nesses dois versos: que nós devemos vencer um adversário que quer nos devorar.
Nós devemos vencer, como cristãos que nós somos, como crentes que nós somos, nós devemos vencer, é o nosso dever. Um inimigo, um adversário, que como leão está ao nosso redor, rugindo para nos assustar, para nos prender, e muito mais do que isso, para nos trucidar. Nós somos alvos desse adversário, desse inimigo. Ele está à nossa volta, em todos os lugares. E nós temos que estar preparados para a luta e devemos vencer um adversário que quer nos devorar. E Pedro vai nos ajudar aqui a mostrar como isso pode acontecer. E pode acontecer, irmão. E nós podemos vencer esse inimigo. Em primeiro lugar, tendo um autocontrole, ou domínio próprio, como Paulo escrevendo aos Gálatas fala, como fruto do Espírito, tendo um domínio, um controle. Pedro, de forma muito clara, no verso 8, ele diz: sede sóbrios e vigilantes. Um homem sóbrio é aquele que não está sob o efeito do álcool. Para alguns, isso acontece quando ele utiliza de uma quantidade maior. Para outros, talvez só o cheiro já o deixe fora de rumo. Já começa a fazer coisas que naturalmente não fazia, a falar coisas que naturalmente não falaria, a agir de uma forma que não agiria se estivesse sóbrio. E nós achamos muitas vezes que isso é brincadeira, porque estamos entre amigos, entre colegas, entre parceiros. Isso é natural. Não é natural. Ele diz: olha, sede sóbrios, estejam em estado de sobriedade e vigilância. Alguns autores chamam isso de autocontrole. Estejam prontos para ter um controle de si mesmo nessa ocasião, ter um controle dos seus atos, controle das suas emoções, para que você não envergonhe a Cristo Jesus com os seus atos, ou para que você não escorregue ao ponto de envergonhar o nome do Senhor. Muitas derrotas e crises, elas, meus irmãos, elas são consequências exatamente da falta de autocontrole. Muitos problemas que nós enfrentamos na vida, ou muitas derrotas que nós obtemos, é fruto disso, dessa falta de sobriedade, de vigilância, de cuidado, de autocontrole. Tem um livro que eu li alguns anos atrás, acho que quase 3 décadas, que foi a tese do doutorado de um psicólogo norte-americano, chamado Dr. Daniel Goleman. Não sei se alguém já leu alguma coisa sobre ele aqui. Dr. Daniel Goleman. O título do livro: Inteligência Emocional. Esse livro me ajudou muito a repensar as minhas atitudes, repensar a minha vida. E ele dizia alguma coisa muito interessante, fruto de uma pesquisa que ele fez para defender o seu doutorado, de que muitas pessoas que têm um QI elevado, pessoas de alta inteligência, elas não conseguem, muitas vezes, se tornarem vitoriosas na vida, naquilo que fazem. Porque o quociente emocional dela é muito fraco. Elas não conseguem controlar os seus impulsos. Facilmente se irritam. Facilmente respondem a alguém que lhe disse alguma coisa que não gostou. São pessoas que não têm um domínio de si mesmos, e não têm porque não têm um Espírito Santo de Deus, ou pelo menos não dão lugar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no coração. O nosso Redentor foi um mestre nisso. Como ele reagiu às provocações, aos insultos,
chegando ao ponto de, ao final da sua vida, interceder por aqueles que o estavam maltratando. O inimigo é sagaz e ele conhece a nossa forma de ser, nosso temperamento. E o inimigo trabalha muito em cima disso. Quantas brigas de casais que chegaram à separação não foram provocadas por uma questão pequena? Não foi infidelidade, não foi traição, não foi espancamento, violência, simplesmente falta de lidar, de se relacionar, de sentar para discutir a relação de forma tranquila. Como Satanás tem minado muitos lares, porque os casais não sentam mais para conversar. As decisões são feitas unilateralmente. Quando a gente precisa parar para conversar, ter a coragem de dizer para o outro, assim, olha, eu não estou bem, não estou satisfeito com isso, está me criando problema. E como a gente precisa dessas coisas, irmãos, se é que queremos ser verdadeiramente felizes. Esta semana eu vi sem querer, eu às vezes ligo a televisão para dormir. Não que eu não esteja com sono, é porque já é mania mesmo. Eu ligo, começa lá e eu durmo. Aí eu vi uma entrevista com o Silvio Santos. Essa semana todo mundo viu muita coisa sobre o Silvio Santos. A história de Silvio Santos é uma história muito bonita, de superação e tal. E ele dizendo lá para o Carlos Alberto de Nóbrega, porque foi o pai de Carlos Alberto, o Manuel da Nóbrega, que o ajudou a subir na vida. E ele tinha uma gratidão muito grande ao Manuel, e por isso tratava muito bem o Carlos, chamando de irmão, né? E ele dizia, olha, eu não ia em outros programas, eu não aceitava convite para ir em programa de ninguém. Mas não é porque eu não quisesse ir, é porque eu estava crescendo, fiquei rico, famoso. Convites eu tive de todos os lados. Ele citou inclusive um convite que ele teve de Hebe Camargo, que era alguém que ele amava muito, respeitava muito. A rainha da TV, como ele chamava. Ela me convidou carinhosamente. Eu disse, Hebe, eu não vou, porque para eu ir no teu programa eu tenho que ir num dos outros. Aí eu estava tentando ver onde ele ia chegar com tudo aquilo. Ele disse, sabe por que eu não aceitava? Porque senão minha vida ia girar em torno disso. Eu poderia ter um sucesso maior ainda lá fora, mas eu criaria problema com as minhas filhas e com a minha mulher. Eu precisaria dar tempo para elas. Eu não aceitei, simplesmente para proteger a minha relação com a minha família. Sabe como Satanás é sagaz? Como ele chega na nossa vida, tantas vezes, criando dificuldades, quando nós perdemos a capacidade de agir de forma sóbria e vigilante, entendendo que Satanás está em todos os lugares, e muitas vezes, mexendo com o nosso ego. Quando a gente sai num púlpito, por exemplo, alguém diz, que mensagem maravilhosa, pastor, você precisa ter no coração, de forma muito clara, se não fosse o Senhor, nada sairia, nada seria dito. Para que a vaidade não tome conta, para que não se faça do púlpito uma plataforma de autoprojeção. É cuidado para isso. O inimigo nos tenta, a todos nós que ocupamos púlpitos pregando. Eu imagino, por exemplo, que o reverendo Bernardes não sofre com tudo isso, mas é um homem de Deus, piedoso. Eu posso falar dele, porque eu o conheço há muitos anos. Aquilo que ele é no púlpito, ele é no dia a dia da sua vida, um homem de Deus. Mas quantas vezes, quem sabe, o inimigo não cochichou nos seus ouvidos, olha, você é famoso, olha, você é bom, olha que as pessoas, elas estão te idolatrando, todo mundo quer tirar uma foto com você. Precisamos nos preparar para isso, para o enfrentamento, preparar as novas gerações para isso, irmãos, para ter autocontrole. Hoje se fala muito em bullying, não é? Todo mundo já ouviu falar? Eu, na minha juventude, no início do meu ministério, essa palavra não existia, eu não conhecia. E por isso mesmo eu sempre fui eu gostava de brincar, me botava um apelido. Cheguei no seminário, de cara me botaram um apelido, eu botei logo um outro. Fiz uma paródia, eu fazia paródia no tempo de mocidade. Cheguei no seminário, fiz uma paródia com meus colegas e botei também meu apelido um monte de gente. Eu levava a vida assim. Mas hoje,
Os nossos filhos estão sendo criados num ambiente onde nós não os estamos preparando para o enfrentamento da vida lá fora. Alguns chamam de meninos Nutella, né? Bobos, fracos. Qualquer coisinha o menino chega: mamãe, me chamaram de 4 olhos, porque ele usa óculos. Mamãe, me chamaram de gordinho. Ele está acima do peso. Mamãe, me chamaram de magrinho. Aí a mãe e o pai vai na escola para arrumar a maior confusão. Não é preciso chamar o menino e dizer: meu filho, para com isso, vem cá, senta aqui, bora conversar. No passado não era assim, não. E aí da gente, se fosse reclamar para os pais alguma coisa, é capaz de apanhar uma surra. Mas hoje nós não estamos preparando os nossos filhos para o enfrentamento da luta, para agirem com sobriedade, com segurança, para serem firmes. Meninos muitas vezes criados como meninas. O diabo tem mudado completamente a nossa percepção da vida e a nossa cultura. Por isso, Pedro, de forma muito clara, diz: sejam sóbrios e vigilantes. Ficam vigilantes. E eu chamo com muito carinho a atenção. Você que é pai, que é mãe, que é avô como eu, tem filho pequeno, não superproteja seu filho, não. Não superproteja. Às vezes ele precisa cair, machucar o joelho mesmo. Espera um pouquinho antes de correr para cima dele. Mas vê como é que ele reage. Mostre para ele que é assim mesmo. Antigamente se botava era metiolate. Metiolate doía era muito. Agora não, já tem produtos que menino não dói, né? Fica tudo certinho. Cuidado que a gente tem que ter. Pedro está sendo tão claro. O diabo, ele é sagaz. Sejam sóbrios e vigilantes. Então nós podemos vencer as investidas do maligno sobre nós, tendo um autocontrole. Tendo um autocontrole que somente o Espírito de Deus pode gerar em nós. Em segundo lugar, ele vai dizer mais assim, ó: resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resisti-lhe firmes na fé. É uma metáfora militar aí, que fala da luta. Ele está mostrando de que a gente pode vencer o inimigo não somente tendo autocontrole, mas também nos mantendo firmes na fé. E quando a gente fala em fé aqui, nós podemos pensar na fé sob 2 perspectivas. Primeira, chamada fé objetiva. E a fé objetiva, ela aponta para o conjunto de ensinos ou doutrinas cristãs. Essa é a fé objetiva. Alguém que tem muita fé nesse sentido é alguém que conhece muito bem os ensinos bíblicos, a doutrina, a palavra de Deus. A sua fé se sustenta exatamente nesse aspecto aí, do conhecimento, dos ensinos e da doutrina, certo? Mas temos uma outra perspectiva da fé, que é a fé subjetiva. E a fé subjetiva, ela aponta para uma entrega total e uma confiança plena em Deus. Essa é a fé subjetiva, chamada subjetiva. É a sua entrega total ao Senhor e a sua confiança irrestrita, uma confiança plena nesse Senhor. O que Pedro está dizendo é que nós temos que resistir firmes na fé. Na fé objetiva ou na fé subjetiva? Eu diria, nas duas. De um lado você tem que depender totalmente de Deus, se entregar totalmente nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, o leão está rugindo, Senhor. Eu estou me sentindo provocado, Senhor. Me ajude, Senhor. Dai-me força, Senhor, para resistir às tentações. Por outro lado, a sua fé tem que ser objetiva. Daí você vai se apegar à palavra de Deus, aos ensinos do Senhor, à sã doutrina. Se apegue a estas verdades, abrace estas verdades, viva integralmente estas verdades, porque é fazendo assim que você vai poder resistir às investidas do maligno. Você está lembrado de Jesus quando foi tentado pelo diabo? Estão lembrados disso? E ele resistiu bravamente àquela investida, utilizando-se exatamente do que estava escrito, utilizando-se das Escrituras.
Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Transforma, Senhor, essas pedras em pães. Tu estás com fome, Senhor. O que é isso? Aí, ó, aquela pedra ali está parecendo um pão, ó, que bacana. Faz isso, Senhor, só uma vez, tu és poderoso. E o Senhor olha para ele e diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede dos lábios do Senhor. O que sustenta a minha vida não é aquilo que o diabo me oferece, mas é aquilo que Deus me concede. E nós temos aqui, olha, fartamente conteúdo para nós, fartamente. Quando Pedro diz, resistir firmes na fé, ele está usando os dois sentidos de fé, objetivo e subjetivo. Uma dependência e uma entrega confiante total ao Senhor, e por outro lado, um apego a essas verdades. Quanto mais, irmãos, nós nos apegarmos à verdade, às Escrituras, muito mais estaremos preparados para o embate. Não devemos nos acovardar jamais. Tiago já disse, Tiago 4, verso 7, nós devemos resistir ao diabo, não é? Nos aproximar de Deus, nos entregar a Deus e resistir ao diabo. E ele diz, e ele fugirá. Ele fugirá. Sabe por quê? Porque ele já foi vencido pelo nosso Senhor. Ele já foi vencido, derrotado. A liberdade de ação dele é a liberdade de cachorro com a coleira. Ele só vai até onde a coleira permite, dali ele não vai. O diabo não pode ir além daquilo que Deus permite para agir nas nossas vidas. Ele foi derrotado, mas ainda assim ele ruge, ele tenta nos atacar, e ele quer para ele aquilo que nós dedicamos a Deus, que é o louvor e a adoração. Por isso nós precisamos nos apegar à palavra cada dia mais. Tem um hino nossinário que eu gosto muito, é o hino 177. Firmes nas promessas do Senhor. É um hino que nos leva a entender que nós precisamos viver de forma muito mais firme, apegados a Deus e a sua palavra. Devemos vencer um adversário que nos quer devorar. E podemos vencê-lo tendo um maior autocontrole, vivendo com sobriedade, com vigilância o tempo todo, não brincando. Segundo lugar, mantendo a firmeza necessária na fé. Em último lugar, quando ele diz assim, olha, resistir-lhe firmes na fé, olha o que vem depois aí, presta atenção, irmãos. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Quando eu estava lendo isso, eu estava pensando, aquilo, Tiago, que nós estávamos conversando agora recentemente, que o trabalho do pregador, ele tem duas tarefas. Uma é uma tarefa exegética, a outra homilética. A tarefa exegética consiste no fato de ele se debruçar no texto e procurar entender o que o texto está dizendo. Ele tem que entender o que o texto está dizendo. E todo texto bíblico, ele só tem um sentido. Ele tem várias significâncias que são as aplicações, mas ele tem um sentido. Havia um sentido quando Pedro escreveu o que escreveu. Então esse é um trabalho exegético, é um trabalho difícil, eu reconheço. Mas tem um outro, que é o trabalho homilético. Você compreendeu? E agora, como é que eu vou dizer o que eu já entendi? O que está aqui? Isso é muito bonito, mas como é que eu vou dizer? Sabe como é que eu estou dizendo isso aqui? Nós devemos vencer o adversário, presta atenção, nós devemos vencer o adversário que tenta nos devorar. Em primeiro lugar, disse que é como? Tendo autocontrole. Em segundo, mantendo firmeza na fé. E em terceiro, eu interpretei isso aqui como fugindo do vitimismo. Fugindo do vitimismo. Como é que é isso? Sabe quando a gente está sofrendo, a gente pensa que o mundo despencou sobre a nossa cabeça? Que todo mundo vive bem, você quer ser igual ao outro. Você queria ter a vida do pastor, a vida do presbítero, a vida do diácono, a vida daquele irmão que canta lá na frente sorrindo. Ah, como é bonito ver o grupo cantando. Ah, Belinha cantando alegremente aqui na frente. Que beleza, Belinha. Ah, queria estar na tua pele. Você é feliz da vida, está tudo dando certo para você. É assim, na verdade? Tantos problemas, né?
A gente acha que a vida do outro é melhor, porque ele está mais bem sucedido. Se ele está mais bem sucedido, se a sua conta bancária é melhor do que a minha, então ele vive naturalmente melhor do que eu. Ele mora onde? Qual bairro? Ah, então ele vive melhor do que eu. Por que eu sofro assim? Por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou com problema na minha família? Por que eu tenho problema com filhos? Por que eu tenho problema nessa área, naquela outra? Por que a enfermidade bateu a porta da minha casa? E você se acha a pessoa mais desfavorecida do mundo. E Pedro está dizendo, para com isso. Para, porque os seus irmãos em Cristo, em todos os lugares, eles sofrem também, igual a você, e até pior do que você. Para com isso. Para com esse choro. Levanta a tua cabeça, te apega ao Senhor. Sabe que o Senhor nunca iludiu a ninguém. Se a gente vai lá para o Antigo Testamento, o salmista no Salmo 23, que é um salmo que nós gostamos muito, porque nos diz logo de cara que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas ele diz mais embaixo, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda, quer dizer, é possível sim que pessoas tementes a Deus sejam provadas, passem por dificuldades, tenham que percorrer vales sombrios da vida. Sim, é possível sim, meu irmão. E o fato de você estar passando por algum problema não significa dizer que você é menos importante para Deus, não significa dizer que Deus esqueceu de você, não significa dizer que você está em pecado necessariamente, não. Todos nós sofremos, porque vivemos numa atmosfera pecaminosa. O pecado atingiu o homem na sua plenitude, e toda a sua produção artística, musical, literária, tudo foi alcançada, e nós estamos sofrendo por isso. Os nossos filhos também sofrem, por mais que você queira criar uma redoma em torno dos seus filhos, para que eles não sofram, ilusão. Ensine para eles que o sofrimento faz parte da vida, porque muitos outros irmãos em todos os lugares, em todas as épocas, sofreram também. Jesus, em João 16, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não é? No mundo vocês vão passar e vão enfrentar muitas aflições. E o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo na fé, a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele diz assim, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão, o quê? Aplaudidos. É isso? Serão diplomados. Não, serão perseguidos. Sempre que você decide e busca ter uma vida piedosa, de alguma forma você será perseguido. Mas Deus, aquele que nos conhece, que nos ama, é aquele que no tempo certo, como diz Pedro, ele vai nos exaltar. É ele que vai nos abençoar e ele que vai nos ajudar. Estamos vivendo, irmãos, uma verdadeira guerra. Não é uma guerra só de natureza cultural. E eu tenho alguns livros que falam sobre isso. Guerra cultural, a guerra que nós estamos vivendo, que alguns ainda não abriram seus olhos para isso. Está vinculado a muitas decisões políticas no mundo todo, não é só no Brasil não. Numa tentativa de desconstruir aquilo que é da vontade de Deus que seja mantido. Mas precisamos entender que estamos vivendo uma guerra espiritual também. O inimigo procura de todas as formas nos atingir. Por isso, meus irmãos, que tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Estejamos mais atentos, vigilantes, para que o inimigo não se infiltre no nosso meio, na nossa vida, que ele não sopre nos nossos ouvidos, de tal maneira que venhamos a nos rebelar contra Deus, nos afastar de Deus, nos esquecer de Deus, ou quem sabe viver no meio de intrigas com os nossos irmãos. Intriga, confusão, isso não é da vontade do Senhor, jamais foi. A vontade de Deus é que caminhemos unidos, essa é a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe.